No livro de Apocalipse, o termo Babilônia se refere a um império de domínio global e sobre os seres humanos. Sua influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. E agora, como viveremos? Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. A Bíblia Sagrada tem a orientação para o povo de Deus. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Em 13 lições rigorosamente preparadas pelo pastor Douglas Batista, veremos como a deturpação das doutrinas bíblicas prejudicam a busca por uma vida de santidade, a crescente desconstrução do gênero humano, a necessidade de cultivar uma convicção cristã diante desses e outros desafios, sendo a Igreja do Deus vivo nesse mundo. Adquira hoje mesmo a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A amizade de Jesus com a família de Betânia. A amizade de Jesus com a família de Betânia. Ou uma família que tinha Jesus como um amigo. Eu quero começar com a leitura de um texto de Provérbios 18, 24, que nos diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. O texto áureo dessa lição está lá em João, no capítulo 11 e versículo 5, quando diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aí vem a ideia básica desta lição, que é sobre a amizade de Jesus. Jesus como um homem social. Eu diria o seguinte, que a amizade com Cristo dentro da família, ela evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nas relações familiares. O texto básico para a leitura são dois textos de fato de Lucas e de João. Em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 ao 42, e João, no capítulo 11, versículos 5 e 11. Vamos começar com Lucas 10, 38, que diz o seguinte, o texto bíblico: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora no Evangelho de João 11, 5 diz assim: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. No versículo 11 diz ainda mais: assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. É muito interessante a gente considerar alguns aspectos sobre a vida social de Jesus. Um determinado autor de livros na área social definiu sobre a amizade, e ele escreveu o seguinte: as amizades verdadeiras consistem em saber ouvir o que for preciso, dizer sinceramente o que se pensa e permitir que a confiança e o respeito mútuo prevaleçam. No contexto desta lição especialmente, a amizade que Jesus nutria
para com os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, é na verdade um exemplo de valor para que tenhamos amizades sinceras. No caso desses 3 irmãos, a amizade tinha um caráter especial, porque Jesus era o amigo que eles precisavam em todas as circunstâncias das suas vidas. Todos nós sabemos que a amizade é um dos itens mais preciosos que uma pessoa pode usufruir em sua vida. É um bem de valor inestimável. As lições que aprendemos com esta família ao hospedar Jesus e seus discípulos são da maior importância para o contexto da vida cotidiana. Tanto Lucas quanto João relatam em seus evangelhos um pouco da história dessa família que recebia Jesus em seu lar. Naturalmente, não era somente esta família que recebia Jesus com atenção e hospitalidade, mas no caso de Marta, Maria e Lázaro, a história acaba ganhando um sentido muito especial para todos nós. E vem mostrar para nós, logo de início, Jesus como homem, um homem social, que exercia não apenas influência no seu modo de pensar e de agir, mas que gozava do carinho e da atenção de famílias existentes na Palestina. E a vida social de Jesus nos mostra uma realidade bíblica que é fundamental. A despeito de Jesus ter se revelado como Verbo divino, que se fez carne, conforme João diz em capítulo 1, versículo 14, enquanto ele viveu entre nós no mundo, prevalecia uma interrogação daqueles dias. E a interrogação era: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois de algumas respostas a esta pergunta, Jesus ainda interroga os seus discípulos, dizendo: mas vós, quem dizeis que eu sou? Está lá em Mateus 16, versículo 15. Mediante o contexto do assunto que estamos tratando nesta lição, teve Jesus como homem uma vida social? Era ele um homem que parava para sentar-se a uma mesa dentro de uma casa de amigos para conversar, para comer naquela casa e gozar da amizade daquela casa? É claro que a vida de Jesus foi marcada pela relação humana. Então, logo ele iniciou o seu ministério, Jesus saiu do anonimato que tinha, especialmente dos 12 aos 30 anos de idade, para depois do batismo, a que se submeteu, feito por João Batista nas águas do Rio Jordão, ele saiu para o encontro com as pessoas e com as multidões. Por isso Jesus foi um homem social. Foi a partir daí que Jesus doou-se e entregou-se por toda a humanidade. E ele os tratou não apenas como servos, mas ele deu ênfase à amizade até mesmo para com seus discípulos, dizendo-lhes: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado de amigos. João 15:15. Jesus foi um homem social. Criado e vivido em casa de seus pais em Nazaré até os 30 anos, Jesus desenvolveu suas relações pessoais como qualquer pessoa humana daqueles tempos. Mesmo sendo o filho mais velho, obediente aos pais, a Bíblia mostra que Jesus acompanhou seu pai José, aprendeu com ele a profissão de carpintaria,
E no meio de seus irmãos e de pessoas de outras famílias, Jesus havia aprendido no ambiente social em que ele vivia a conviver com todos e a fazer amizade com todas as pessoas. Depois que ele tomou a decisão de deixar Nazaré e a casa dos pais, Jesus se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo de suas andanças por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho e realizando prodígios como um sinal forte do seu ministério, Jesus atraía multidões e ele fez grandes amizades nesse período. E aqui nós vamos aprender uma lição de Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, se fez carne. O apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, expressa uma das maiores verdades do cristianismo. E ele escreveu assim, e sem dúvida alguma grande, é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, versículo 16. A encarnação de Jesus revelava que ele veio em carne. Seu corpo não era algo etéreo ou fantasmagórico, não. Jesus era real e verdadeiramente um ser humano, que nasceu como qualquer ser humano e que cresceu normalmente como qualquer ser humano. E dessa forma, Jesus tinha todas não apenas as prerrogativas humanas, mas as necessidades básicas humanas. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus certa feita sentiu fome e sede. Jesus sofreu, ele teve angústias. Jesus chegou a chorar, provando com tudo isso que ele vivia uma plena humanidade. Está lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 20. Como era um ser humano completo, ele era constituído de inteligência, de sentimentos, de vontade, e demonstrava todos esses atributos humanos de um modo especial, espetacular. Se fizermos uma reflexão histórica de Jesus, nós sabemos que ele era possuidor de uma dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. A definição, especialmente da doutrina da dupla natureza de Cristo, ela foi denominada posteriormente pela Igreja como sendo uma união hipostática, definida especialmente no Concílio da Calcedônia em 451 depois de Cristo. E naquela época reconheceu-se neste concílio que Jesus possuía as duas naturezas distintas, mas que eram unidas na única pessoa de Cristo. Ele não era constituído de duas pessoas, como afirmavam alguns heréticos da época. Não, a pessoa de Cristo possuía as duas naturezas, a divina e a humana, e elas são inseparáveis, inconfundíveis, indivisíveis na pessoa de Cristo, implicando no fato de que verdadeiramente ele era o Deus homem. Em síntese, ele não foi apenas 100% homem, mas ele ainda é 100% homem e permanecerá sempre assim, como não deixou de ser 100% Deus. Paulo escreveu aos Colossenses e declarou o seguinte, que ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. E em Colossenses 2,9 ainda diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, se voltarmos atrás, logo após
a sua ressurreição na experiência de Tomé, quando Tomé viu as suas mãos furadas. Também pôde reconhecer que Jesus era muito mais do que um homem, era o Deus, e confessou publicamente para os seus colegas ouvirem e o próprio Senhor ouvir: Senhor meu e Deus meu. Essa confissão era a confissão que ele reconhecia a deidade de Jesus, bem como a sua humanidade. Entendendo quem foi Jesus em sua humanidade, nós podemos compreender que ele teve uma vida social como qualquer outro ser humano. Por isso ele tinha amigos, ele visitava amigos, como foi, nesse caso, a sua visita aos amigos da vila de Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria. E a casa desses três irmãos era uma casa aberta aos amigos. Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar uma família, esta família que se tornou especial nas suas relações pessoais. A família de Marta, Maria e Lázaro, que vivia numa pequena aldeia chamada Betânia. Está lá em João, no capítulo 12. Por ser um homem sociável, Jesus se comunicava com todas as pessoas por onde ele passava. Jesus tinha amizade especial com esses três irmãos, chamados Marta, Maria e Lázaro. O texto não fala dos pais nesta casa, mas os três irmãos viviam e moravam juntos e de vez em quando hospedavam Jesus e até mesmo os seus discípulos. Jesus sempre foi recebido por esta família. E a amizade de Jesus com esta família era um conforto especial, porque seus irmãos, por não compreenderem a sua missão, o rejeitavam e o criticavam. Na última semana antes da sua morte, foi exatamente nesta casa que Jesus foi confortado e que encontrou amizade sincera. O texto bíblico diz que Jesus e seus discípulos estavam de caminho para Jerusalém, lá em Lucas 10:38 diz assim, indo para a festa da dedicação dos judeus. Jesus aproveitou a oportunidade da viagem para visitar seus amigos na vila de Betânia. Eu quero lhes dizer que ao longo dos meus 56 a 57 anos de ministério, de vida pastoral, eu angariei bons amigos e sempre que posso me lembro deles e procuro de algum modo visitá-los, porque a amizade é sempre confortante e benéfica para todos nós. Muito bem, mas qual foi o fruto da amizade com Jesus nesse caso, da amizade nesta casa? A amizade de Jesus nas relações familiares é sempre positiva, porque era sempre uma alegria para a família de Betânia, mesmo que não tenha nada escrito sobre os pais desses três irmãos, se já haviam sido mortos ou não, ou se estivessem vivos em outro lugar. A narrativa de Lucas destaca nessa família apenas esses três irmãos. Em vista da liderança que Marta, parecendo a irmã mais velha, conclui-se que ela fosse não apenas a mais velha e Lázaro o mais novo, mas Jesus tinha prazer em estar com esses três irmãos. O versículo 38 destaca Marta como a dona da casa. No versículo 39, é Maria quem se destaca. Ficou mais conhecida como Maria de Betânia, a qual, pelo menos por 3 vezes, ela é citada nos evangelhos. Na verdade, os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, haviam descoberto em Jesus a resposta a todas as suas dúvidas. E eles entenderam que a sua relação com Jesus deveria ser algo mais do que mera relação social de hospitalidade. Eles entenderam que Jesus deveria ser recebido em sua casa, sempre que pudessem, com muito mais fidalguia do que um hóspede qualquer importante, porque eles viam em Jesus um verdadeiro amigo da família.
Havia nesta amizade um elemento mais forte que mera religiosidade, pois Jesus, o Filho de Deus, era real e estava em sua casa. Me lembro de uma história interessante que eu vi ainda quando era menino, que havia chegado o período de Natal numa terra muito fria e que caía neve durante as madrugadas e a noite, e uma família que servia o Senhor Jesus, pobrezinha, simples, mas eles amavam a Jesus como colonos que viviam naquela terra, plantando e colhendo. E esta história nos mostra que um dia esse pai disse para a esposa e para os filhos que estavam com ele, disse: olha, eu orei e pedi para que Jesus, o nosso amigo da nossa casa, nos faça uma visita no Natal. Eu gostaria que Jesus estivesse conosco nesse dia de Natal. E eles se prepararam para isto. Cozinharam algumas coisas, carnes, pães, doces, e ficaram aguardando. E chegou o dia de Natal, e as horas, e lá por uma determinada hora da noite, alguém bate à porta da casa desse senhor, e a pessoa que estava ali era uma pessoa idosa, que estava tremendo de frio, e perguntou ao dono da casa, àquele irmão: o senhor teria um cantinho para mim, para eu poder descansar, porque está caindo muita neve, estou com muito frio, o senhor poderia me receber? E o dono da casa olhou para um lado: mas nós vamos receber visita. Aí a esposa disse: não, vamos receber. E o receberam, deram para ele um carinho especial, um lugar confortável. Ele se preparou, se pôs num canto, e o tempo passou, e a hora da ceia do Natal também passou, e Jesus parecia não ter vindo, e ele estava um pouco assim, decepcionado. Por que Jesus não veio? Mas eles resolveram dar uma atenção e um carinho especial àquele velhinho, e o velhinho comeu com eles à mesa, foi-se depois dormir numa cama que ofereceram para ele, confortável. E todos foram dormir, mas com a sensação de que Jesus não havia chegado. Quando chegou pela manhã, esse pai de família foi ao quarto onde tinha deixado aquele velhinho para dormir e viu que estava tudo arrumadinho, a cama, e o velhinho já não estava mais lá, já tinha ido embora. Então, de algum modo, ele sentiu pelo Espírito de Deus de que eles haviam recebido Jesus, mas não haviam entendido quem era Jesus. Um amigo da família esteve com eles, participou da ceia de Natal como eles desejavam, que era Jesus, e era, na verdade, representado por aquele velhinho que ali esteve. Isso mostra que na amizade com Jesus, nós precisamos ter a sensibilidade para entender a presença de Jesus dentro da nossa casa. E a amizade de Jesus, principalmente com ele, convergiu na casa de Marta, Maria e Lázaro, convergiu-se num momento especial de adoração. Vejam só, por 3 vezes os autores do Evangelho citaram a Maria de Betânia com 3 atitudes distintas de adoração ao Senhor Jesus, como nós já citamos no texto acima. Em sua própria casa, quando Jesus visita a família, ela sentava-se aos pés dele para ouvir a sua palavra. Depois, em outra ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos seus pés, chorando muito as suas tristezas pela perda do irmão. Por último, na própria casa em Betânia,
Maria se ajoelha diante de Jesus e derrama sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro. E desta forma ela ungiu os pés de Jesus e enxugava os seus pés com os seus próprios cabelos. A amizade de Jesus com esta família tinha, além do aspecto social, tinha também um caráter espiritual e de adoração. Mas o caráter material da adoração, principalmente de Marta, porque sempre se faz críticas à atitude de Marta. E é bom que a gente veja o lado positivo da atitude de Marta ao receber Jesus na sua casa. As preocupações de Marta com os trabalhos caseiros indicavam a intenção que ela tinha de agradar a Cristo com uma hospitalidade especial. Por isso ela se preocupava com os detalhes e de arrumar a casa para receber Jesus. Era um modo de Marta agradar a Cristo com uma adoração em obras. Jesus deu prioridade a um tipo de adoração que envolvia muito mais uma obra do coração. O que chama a atenção nesse episódio da casa de Marta, Maria e Lázaro é a atitude de reconhecimento pelo que ele fez ao ressuscitar a Lázaro dos mortos. Tanto Marta quanto Maria amavam Jesus e o viam como o Messias desejado por todo o seu povo. Marta, mais preocupada em ter a casa limpa e arrumada para receber o seu visitante, queria que Maria a ajudasse com as coisas da casa e deixasse para Lázaro as honras da casa. A verdade era que as duas irmãs, mesmo contrastando no modo de servir a Cristo e de reconhecer a Ele que Ele era o Salvador de suas almas, cada uma delas o servia com sinceridade. Maria com o coração e Marta com as mãos. Ora, adoração é amor e dedicação, reconhecendo Deus como o Senhor de suas vidas. Que lições nós aprendemos especialmente com essas duas mulheres? As duas escrituras relatam a história da amizade de Jesus com esta família. Isso nos leva a conhecer o caráter e os costumes da família que Jesus amava. Os três irmãos eram fiéis discípulos de Jesus. E nessa história se destacam em especial as duas irmãs aqui, Marta e Maria. Ambas haviam crido em tudo que Jesus ensinava e por isso reverenciavam a Jesus com uma tributação honrosa, porque ambas amavam a Jesus e eram amadas por Ele. As duas irmãs, de fato, imprimiam a amizade com Jesus de modo distinto uma da outra. Marta, por ser a mais velha e líder na casa, era uma mulher ativa, inquieta, impulsiva. As suas emoções eram intensas e quando ela falava de modo direto e franco. Entretanto, Maria era sossegada, muito tranquila, era contemplativa, falava pouco do que sentia, mas as duas tinham a alegria em receber Jesus, um amigo especial. Naturalmente sabemos que cada pessoa manifesta os seus sentimentos de modo distinto um do outro. E Marta era muito preocupada com os cuidados da vida. Com a intenção de querer agradar a Cristo, Marta queria dar o melhor da sua casa para Jesus. E por isso, ela se distraía com muitos serviços, não se importando muito com o sentido espiritual da visita de Jesus. Por ser inquieta, ela chegou até quase perder o seu equilíbrio emocional e resolveu queixar-se com Jesus de que Maria, sua irmã, não estava ajudando a ela em nada. Jesus, com especial carinho e respeito por Marta, pronunciou uma repreensão solene para que Marta fosse menos ansiosa e soubesse dar prioridade aos cuidados com a sua alma. Quando Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte, que era a de ouvir a sua palavra, fez Marta entender que a adoração verdadeira coloca em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. E Maria?
Maria deixa o exemplo da verdadeira adoração. Está lá em João, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 11. Não se trata aqui de Maria, mãe de Jesus, nem de Maria Madalena, mas nesse texto se trata de Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. Jesus, 6 dias antes da Páscoa e antes da sua prisão e crucificação, resolveu visitar os seus amigos em Betânia. Lázaro, o que havia sido ressuscitado por Jesus, estava presente numa ceia especial para Jesus e para os seus discípulos. Marta, como sempre, servia a mesa com os alimentos preparados, e Lázaro estava sentado à mesa com Jesus e os demais convidados. Mas Maria demonstrava uma devoção especial a Jesus, porque ela o via de fato como o Senhor, o Deus revelado à sua vida. Maria não consultou ninguém. E sabe o que ela fez? Ela tomou 327,5 gramas, que equivalia a 1 libra romana, de bálsamo ou unguento de nardo puro, de grande valor monetário. E ela o derramou sobre os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos, numa demonstração de profunda adoração e devoção àquele que era o seu Salvador e o que ressuscitara seu irmão Lázaro. Jesus, dentro desse contexto, compungido pela ação espontânea de Maria, entendeu que ela, mesmo sem saber o que viria a acontecer com ele, não muitos depois daqueles dias, concentrou-se em adorar a Jesus. O modo de expressar a verdadeira adoração seria o de levantar as mãos ou permanecer silenciosamente sentado? Não. Seria o de ajoelhar-se por algum tempo para oferecer louvores? Não exatamente. Seria o de cantar hinos antigos ou modernos? Maria de Betânia fez o que o seu coração desejava fazer. Ela ungiu a Jesus por 3 vezes sobre a cabeça e sobre os seus pés. A verdadeira adoração flui como um rio caudaloso do coração que recebeu a graça de Deus. Nós devemos adorar o Senhor porque Ele é digno de adoração. E para concluir essa palavra especial com vocês, é bom que se diga que a amizade com Jesus implica em que tenhamos comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Que façamos de Jesus o amigo das nossas casas, dos nossos filhos. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos e que oferece seu ombro para chorarmos quando precisamos de conforto. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.